Então, se vamos falar sobre irritações, já come-te aonde? No braço? Não, a mim come no cérebro, que eu depois fico ali a matutar naquilo e até quando vou para a cama fico a pensar, há gente muito burra. Então é gente que te faz comichão. Não só, também me faz comichão muitos mosquitos. Eu quando vou para a cama e ouço um mosquito a... Não, isso para mim não dá, que eu tenho... Parece um aeroporto. Parece as competições de Fórmula 1, que tu tens um lugar numa das curvas e tu só vês os carros a passar naquela curva, depois já não vês o resto da corrida. Sim. Mas eles voltam a passar lá outra vez e tu, filha da polícia. Pagas 1000 euros para estar lá. Não pagas 1000, mas depende, se viste Mas de é camarote, caro. se calhar pagas. Até deves pagar mais. Olha, uma coisa que me aconteceu no outro dia, que eu fiquei a pensar naquilo, género. É isto? É isto que é o futuro? Foi... Eu se calhar, não vou dizer onde é que foi, corro um risco, mas num sítio onde supostamente é para nos comportarmos como deve ser, Que é na igreja. e com todas as educações possíveis e imaginárias, Igreja. eis não quando uma jovem, nos seus 22, 23 anos, faz o seguinte à Já não é a frente igreja. de um senhor que nos está... faz assim. Cortar-te os braços. Isso, sim, espreguiçoso. Isso é uma forma muito simpática e educada de dizer o que tu estás a falar. Exatamente. Sim, é muito Oh, ilustrativo. menino. Já me estás a dar sono. Mas a minha vontade era de lhe dar logo um cachaço. Sim, Logo na hora. Se for numa sala de aula, sim. É quase. Eu acho É que quase uma nem em sala de casa. aula. O Diogo já me percebeu. É quase uma sala de aula. Sim. Eu nem em casa me espreguiço dessa maneira. Não, mas estás a ver o descaramento? Estar ali uma pessoa a falar para ti. Tu... Ai, que bom, caralho. Foda-se. Não é? É muito mau. A partir É daqui, que há eu muita nem na má casa... educação. Por exemplo, eu se for à casa do meu avô, eu não faço isso. Em casa, faço. Estou em casa, não é? Sim. Mas na casa do meu avô, por exemplo, não faço. Nem de um familiar mais próximo. A minha casa é a minha casa. Agora, um sítio onde tu estás com muita gente e gente, se calhar, que não é assim tão dada a essas aberturas. Mas ainda É bem um que tu bocadinho falaste chato. disso. Por isso é que eu fumei durante 23 anos e o nosso avô nunca me viu a fumar. Mas a avó viu. Mas o avô não. Pronto, mas fumar eu ainda comprei. Mas o meu pai também não fuma na casa do avô. Está em casa, porque ninguém fuma lá. E acho que se compreende isso. Pois, Se que é fumar uma na pessoa janela ou na cuidar. varanda não há problema nenhum. Acho eu. O pai da minha irmã vem cá fora. Desce E as o meu pai escadinhas. Ah, é? Então pronto. Mas ainda bem que falaste disso, dessa rapariga que não teve modos, porque abre toda uma panóplia de gente mal comportada. Eu só nesse assunto, com esse exemplo, eu já veio-me logo à cabeça pai 2 ou 3. Exato, a mim também. Obrigado, eu sou que muito era, bom. Não haja dúvida. E que era as pessoas que estão a comer à mesa e estão a fazer um barulho do caraças. Não fecham a boca? Não dá. Não Fecham a microfone não boca, fazem barulhos. e quando, Para comer a quando sopa. estão a comer sopa, exato. Quando estão a comer sopa e fazem aquele, sabes? A beber o chazinho também. Imagina, Ou o imagina, pinguinho. sopa é para uma canja, não é? Estás a imaginar a canja. Comes a massa, o fio e tal, e fica só aquele caldinho Fio. e depois, sabes? Isso irrita-me profundamente também. Então, Sim. se calhar, o meu pai faz uma coisa que te irrita profundamente. Que é, Claro. se for tipo caldo verde ou uma sopa de couves, ele com um garfo come as couves e depois come o caldo. Eia bem. Mas isso, pronto, Ei. está no lar. Isso Não nem é é tão irritar. Isso é só esquisito. Não é? Mas aquelas pessoas, quando estão a comer a sopa, parece que em vez de soprarem para arrefecer, só é para dentro. O meu pai é assim. Sim. É isso mesmo. Pronto. É. E aquelas pessoas que quando estão a falar contigo, frente a frente, tu com outra pessoa, e ela tem tendência a tocar-te num ombro, Ei. ou agarra-te assim o braço e dizer, mas olha,
olha, e sabes, e mano, E quando tu não estás a olhar, mas por exemplo, estás ao lado dessa pessoa e essa só pessoa desvias está a cara um constantemente a segundo, tocar no braço, estás a ver? só desvias a Mas cara um olha, segundo e ela, mas Eu olha, por momentos pensei que ias falar de uma coisa que eu faço, mas não é por mal. Que é Ok. quando estou a falar com alguém, não consigo olhar diretamente para essa pessoa. nos olhos, Nos olhos. És mentiroso. Sou mentiroso? É sinal de ser mentiroso isso. Ah, é pensei assim. que estavas a dizer que eu era mentiroso e que não fazia É isso quando preciso, conversava sim, é preciso ir contigo. ao polígrafo. Eu É preciso ir ao polígrafo. às vezes olho, mas pá, sei lá. É psicologia. É estranho, meu. eu estudei com uma rapariga que falava para ti e olhava para cima, Isso é o não me olhava POV. diretamente dos Mas isso é porque olhos. ela era anã. Era anã, não era? Não, Não. simplesmente estava a falar para ti e olhar Ah, para ok. cima. Era da tua altura, mas olhava para cima. Sim, Um pouco mais baixa que tu, mas estava. é Sim, difícil ser mais baixo que eu. Atenção, És muito baixo. 1,27 m. Deitado. Às vezes uso salto alto só para enganar, que é para ver Chegas ao se chego 1,30 m. ao 1,30 m. Salto alto, 3 centímetros, sim senhor. Sim, mais coisas que Mais irritem aqui a coisas, malta. mosquitos, falta de educação. Olha, irrita-me uma coisa também. E tem tudo a ver com educação, que é. Imagina que estás. Diz. Basicamente, Já sei o que vais eu dizer. acho que Não o sabes que, nada. o que nos irrita são seres humanos. Não, eu falei de mosquitos também. Eu disse basicamente as coisas que nos irritam vêm daí, dos Bem, seres humanos. É Eu uma acho que coisa que me irrita. por É isso com eles que nós convivemos, é difícil que seja outra coisa. daí a minha antissocialidade. Por isso é que Uhum. eu me estou a tornar cada vez mais antissocial, que é meto o meu campo de amizades e pessoas conhecidas bem mais restrito do que o que era de antes. Mas isto que eu estou a falar, evitar. mas isto que eu estou a falar não é uma questão de socializar, é uma questão de sociabilidade. É diferente, é comportar-te de acordo com o local onde te encontras e de acordo com as circunstâncias onde Ok. estás. Ok. Não é Sim. propriamente te das com esta ou com aquela pessoa. Sim. Mas o ser antissocial corta. Evitas essas coisas. Mas há situações em que tu não consegues evitar porque tens necessariamente de estar lá. Exato. Não é a grande hipótese, não há para onde fugir. Trabalho, por exemplo. Por exemplo, Mas tu podes ser exemplo. antissocial e estar nos sítios. Sim, podes já só não Não gostar das queres, pessoas. exatamente. Não queres falar para ninguém. Mas outra coisa que me irrita profundamente é um almoço, por exemplo, que sem ser, eu já não estou a falar na nossa própria casa, mas um almoço ou um jantar, uma refeição, o que seja, onde for, fora da nossa casa, e normalmente os convidados são servidos primeiro. Os convidados recebem a comida e não esperam que o dono da casa comece a comer ou que seja servido. É logo tumba, começa logo a se embarcar. Maravilhoso. Logo. Opá, foda, isso é demais. Isso para mim é demais. Quando a fome aperta. Não. Imagina o dono da casa está-se a sentar e o outro a dizer: estava bom esta merda, serve mais um bocadinho. Olha, não te sentes. Está aqui o Não te prato. sentes já agora. Estás com a mão na massa. Está aqui o prato. Não te sentes. Pode vir já a segunda dose. Isso, acho que são pessoas que simplesmente. Opá, eu não sei se são puras de ser espontâneas e dizerem isso com a naturalidade infantil, Dizerem isso o quê? fazerem ou dizerem. Não, Sim. é não estarem habituados. É tão simples quanto isso. Ou então não têm noção. Fazer isso em Eu casa ou no acho que é sítio mais. frequenta. Acho que é falta de noção. Yeah. Faltam a Paula Bobone e ir falar com repara, esses meninos. mas porquê que falta a noção? Porque a falta de noção advém do facto de elas nem sequer se aperceberem que têm que fazer. E eles não sabem que têm que fazer, exatamente porque nunca foram habituados a isso. Percebes? Sim. É isso que eu quero dizer. É uma coisa que vem já de trás. Por exemplo, se for hábito em minha casa, eu pôr os pés em cima da mesa, não é? Eu chego à tua casa, tu dizes-me assim: olha, senta-te aí no sofá, queres alguma coisa? Eu, oh, obrigado. Eu sento-me e meto logo os pés em cima da mesa. E tu dizes assim: foda-se, automático. patrão, isto que é isto?
Não é? E diz, então, eu faço a minha casa assim, estou à vontade, não é? É para isso que as pessoas põem a mesa à frente, não é? Para quem está de fora, pensa, como é que esta pessoa pode achar normal meter os pés em cima da mesa? Mas o que é facto é que, lá está, fui habituado, ou não foi habituado a não fazer, ou foi habituado a fazer e então faz sempre. E às vezes ou está isso, certo. ou quando tu estás num... Diz. É esse comportamento que tu tens em tua casa, ou tu tens com os teus, não precisas de ter para com os outros. Mas há pessoas que não distinguem. Mas e aquelas situações em que tu estás, imagina, sentado, seja onde for, com outra pessoa, e chega um terceiro que vos vai cumprimentar. Normalmente as pessoas põem-se de pé, então, está bonzinha. E aquelas pessoas ficam sentadas, então, estás bom. E que é, man? E que é, mano, eu acho que pior é quando... Está-se. Exato, eu gosto disso. E o bro... Essa aí está boa. Eu acho que ainda é pior quando alguém chega, tipo, e vai cumprimentar alguém que conhece na mesa e não cumprimenta a outra pessoa ou as outras pessoas. Exato. Ai, conheço tanta gente assim. É bem estranho. Tanta Fica gente. aquele ambiente Então tipo... está tudo bem. E segue. Yeah. E os outros, Eu tenho uma situação exatamente dessas, que a pessoa entrou na sala, uma mesa imérrima, estavam para aí 20 pessoas ou mais, acho que estavam mais de 20 pessoas na mesa, cumprimentou toda a gente com beijinhos ou cumprimentos e passou por mim e me cumprimentou. Aí eu ficava traumatizado. Eu só trabalho de cumprimentar toda a gente. Acabou de uma forma inesperada essa situação. Mas isso é para isso é para contar noutro episódio. O Ruka depois foi encarar essa pessoa e disse, então, tu não me vieste cumprimentar? Se chegou para lá e começou logo a despir-se. Eu não sei se vocês... Ok, esquece, é melhor não continuarmos. Foi em Lisboa, portanto... ok. Já temos material. Já se explica algumas coisas. Isso é outra coisa que me irrita, deixares-me assim com essa no ar e eu agora vou ficar a matutar na situação. Exato. Houve uma infelicidade no Sporting há uns anos atrás, se não me engano, 90 e... houve durante tanto tempo. Aliás, ainda agora, ainda se verifica. Exato. 94 para aí, 95, houve um Sporting... um jogador. Teve um acidente de carro em Lisboa e ficou todo partido o gajo. Acho que foi paraplégico ou tetraplégico. Acho que foi paraplégico. Vá lá. Foi com a namorada dele. Ok. Ficaram os dois paraplégicos? Não. O Ruka quase que a deixou. E ela era mais velha que eu uns bons anos. Ui. Sim. Uns bons anos. Então o jogador... E o jogador? Meu, devia ser. Tu nasceste em 80, tinhas... Eu era menor. Essa merda passou-se em 96. Ia bem. Tu tens uma sorte de caralho, vou-te dizer. Essa merda passou-se em 96, estou-me a lembrar exatamente. 96. E ela já devia estar na casa dos 20. Eu com 16 aninhos. Mas quem é que não te cumprimentou? Quem não te cumprimentou foi ele. Ela? Ele já tinha tido o acidente. Ela já estava solteira outra vez. Aí ela separou-se dele? Sim. Ei, ganda bitch. Deve ser uma merda do momento, porque ele era jogador de futebol, conhecido, e as gajas o que querem é essa merda. Isso é verdade. Exato. Mas há muitos jogadores que são assim, eles deixaram de ser jogadores, elas não os querem para nada, porque elas querem um gajo com dinheiro que as sustente. Não, hoje em dia esse problema já não se coloca, porque os jogadores quando acabam a carreira já vão ali com já o saco cheio. Isso é agora. Olha que falta de educação. Deve pensar que está no café. Mas sabe uma coisa que me irrita profundamente? Sumo de cenoura para vocês. Espetáculo. Uma coisa que me irrita profundamente são aquelas pessoas que acham que só dizer palavrões é que é má educação. Por exemplo. Não é? Obrigado. Não. O Jó é forte nessa merda. Aí eu dizer palavrões é comigo. Não é por causa disso. Mas tu não achas que
e já manifestaste isso neste episódio. Tu não achas que dizer palavrões é sinónimo de má educação, certo? Não, depende do sítio onde as dizes, não é? Exato. Em Mas há casa, em pessoas- casa eu digo palavrões, à vossa frente eu digo palavrões, para os nossos queridos espectadores eu digo palavrões porque eu não tenho segredos. E é já quase Com uma livro aberto. relação Não, mas o meu íntima. problema se eu não for- é esse. Se eu for para o escritório, por exemplo, me vou dizer, então caralho, tu tem Sim, algum mas jeito? o meu problema não é esse. O meu problema é aquelas pessoas que acham que só dizer palavrões é que é má educação. Ah, sim. Sim, Ou seja, essas sim. pessoas, ai, que Isso, reto. brejeiro que ele é, disse E arrotam merda. a seguir. Estás a ver? Que E brejeiro. cospem para Mas o chão. se for preciso, a seguir, está a passar à frente uma pessoa na fila. Exato. Ou Estava então distraído. vai no autocarro ou no metro Estava e vê uma distraído. balhota, ela está no lugar da balhota, vê que a balhota precisa do lugar ou porque não, ou bem carregado, ou então porque simplesmente tem direito a ele, uma vez que é uma pessoa de idade, e não lhe cede lugar. Não, por causa do Mas isso Joanete. está tudo bem. Aí é bem, eu uma altura, eu não sei se posso dizer isto, mas eu vou dizer na mesma. Aconteceu-me uma que vocês não estão bem a ver. Eu acho que já disse. Mas pronto, sem dizer a profissão da pessoa, o Diogo sabe qual é e vocês por arrasto também sabem qual é a profissão. Certo? No local de trabalho onde tu tens de ter as maiores cautelas, virou-se e disse, pronto, isto ainda vai demorar um bocadito, não é? Isto ao fim do almoço sacou do palito e depois tinha carne na ponta do palito e começa... Eu fiquei chocado com aquilo, eu pensei, foda-se, mas é isto? Estás a ver o filme? Yeah. Sim, sim. É que palita Lá aos está. dentes, primeiro, o meu pai nem em casa palita aos dentes a campeão, faz assim. Exato. O outro não. Ah, pronto. Não vai Tchau. demorar. Eu até pensei que ele Isso ia é- guardar aquele naquinho de carne para o lanche. Para o lanche. Exato. Isso são pessoas que não sabem viver em sociedade. É estranho para caraças. É para Não, mais uma pessoa. aquele é mais prática individual. Mas, É. há uma coisa que me irrita profundamente. Mas isto já é. Eu próprio já fiz. Hoje em dia arrependo-me de ter feito. Que é cuspir para o chão. Aí vai dar mal. É uma Esculpir. badalhoquice de todo tamanho. É? Vai dar mal. Se Imagina, estiver sozinho, uma ainda é coisa aquela coisa. Não, mas Uma há coisa é situações tu. que Há situações tens- que tu não consegues controlar. Outra Tu coisa é é- cuspir para o chão só porque sim. Não, Exato, é o que eu estou a dizer. É isso que eu ia dizer. Uma coisa é cuspir para o chão só porque sim. Isso é nojento. E é mesmo abjeto. Agora, outra coisa que há pessoa que é. Uma coisa é, por exemplo, eu. Imaginar que estou constipado. A coisa é tipo aquela expectoração que um gajo, se não sair naquela altura, vai sair por onde? Não é? Casos Ia de bem. extrema necessidade, não é? Agora, isso não significa que tu, que sabendo que estás assim, não significa que não possas andar com um pacote de lenços no bolso ou contigo. Já sabes que vais Mas cuspir, isso então pode nem mete sempre haver. sabes como é que Nem se sempre. chama? Sabes que há uma zona em Braga, perto do hospital, que se chama Lugar das Berdosas. Já percebi porquê. Não, Não, mas olha uma coisa, e aquelas pessoas que não têm esse pacote de lenços e também acham que é uma falta de educação cuspir para o chão e fazem sacam o ovo todo, tipo uma vaca, regurgitam e Exato. depois engolem. e depois engolem. Estava um pouco tempero, mas estava bom. Pá, Às vezes, já às me vezes é aconteceu. preciso, meu. Às vezes é preciso. Já me Às aconteceu, vezes não é nego, preciso. mas pronto. Sim. Agora, Não é muito bom. mas é um hábito que, se calhar, na escola é muito frequente. Pelo menos na escola onde eu andava era muito frequente. Um gajo ia com os amigos no intervalo e estava sentado, por exemplo, naqueles banquinhos de. Não é? Então, aquelas vezes era um ABS. Era o campeonato da Era vida. o Pois é, campeonato a ver qual é que chegava mais longe. Pumba! Exato. E às vezes era mesmo Ah, para a frente. Na Não é Francisco para Sanches trás, fiz é isso mesmo para a tantas frente. vezes. É fixe. Eu na Eu- Francisco Sanches, quando éramos chavalos, era a competição a ver qual é que chegava à bisca mais longe. Eu, quando eu Pois é. fumava, tinha muito catarro. Por ter muito catarro, Pois. às vezes, coisa, no lugar das berdosas, mas era mais de castanholas. Era um cada. Caracoletas, eram caracoletas. Se tivesse casca, era um ovo. Lá está. Era fogo.
E aquele pessoal que mete música às tantas da manhã, água de alto nos carros, a passar na rua? Não precisa ser às tantas da manhã. Qualquer Pode altura, ser. sim. Não precisa. Ninguém. Repara. Eu gosto de música, vocês sabem disso. Tenho os meus conhecimentos, tático-técnicos e a coisa. Mas, opá, ouvir música no carro é para mim. E eu acho que toda a gente devia ouvir música nos carros. Com os vidros abertos e sempre ali a bombar. Não, mas Não. Para ele. Para eles. Em volume, digamos, baixo ou aceitável. Eu não sei se vocês nesse usam. caso, sim. Eu não sei se vocês usam diariamente ou de vez em quando headphones para ouvir música. Sim, eu uso bastante. Os headphones é uma merda que vocês devem ouvir num certo volume. Eu acho que quando um gajo é novo, como eu já fui no século passado, Falar nisso, vou meter mais baixo. quando eu era mais novo, eu costumava ouvir música aos berros. E hoje faz-me impressão ver a mulher de headphones, repito, headphones, morrer. eu viro-me para ela e diz: põe essa merda baixa porque eu não preciso de ouvir a tua música. Ela está de headphones. Como é possível? Eu não julgo porque eu também gosto mais de ouvir música aos berros. Eu também. Melhor. Eu também. Então, se eu for no carro, imagina que é assim uma grande viagem ou que tens uma estrada para andar assim a sapar mais um bocadinho, tiveres aquela música ali a bombar forte, é outra história. Sentes eu logo por acaso gosto. Sentes logo o Toreto. Eu, com a música do Toreto. Eu acho isso uma situação diferente. Se tu vais a sapar, calculo que seja autoestrada, via rápida ou assim. Assim, e nacional assim, às tantas da noite. Nacional assim, a sapar loucamente a 50 da manhã, por exemplo. Não é? Ou então na autoestrada a 100, nunca mais do que esse, sempre a 100. E aí, mas aí tu ouves música para ti. Se tu não andares de vidros abertos, porque há gajos que abrem os vidros todos do carro e metem a música no máximo. Pá, eu nunca fui grande fã de tuning. Eu aprecio algumas coisas de tuning, mas nunca fui grande fã. Portanto, nos meus carros, a única merda especial que tenho sou eu quando lá entro. Mas é especial, mas é no sentido da doença. Da deficiência. Uma pessoa especial. És um menino especial. Eu não uso o quadradinho azul ali. Não. Mas olha, outra coisa relacionada com carros também me irrita é aquelas pessoas, e eu agora estacionam onde não devem. Não, também. Ou que estacionam onde devem, mas estacionam a ocupar 2 lugares. Assim de lado. Maravilha. É a gordo. Eu não faço isso. Eu não estou. A vez de te engasgar, filha da polícia. Bem, aquelas pessoas que relacionado com carros, eu agora vou ser um bocadinho machista. E isto acontece maioritariamente com as senhoras. Já estou a ser simpático, estou a chamá-las senhoras. Sim. Mas quando arrancam, esquecem-se que o carro tem mudanças e o carro vai a chorar para ir durante 200 metros. Porque elas vão até 50 em primeira. Estás a ver o filme? Elas passam de primeira logo para a quarta. Logo. Era só isso. É verdade. É que o carro chora mesmo. Eu não sei se já repararam, mas ele chora. Pronto, isso é mais que provado. Em geral, os homens são melhores condutores que as mulheres. Em geral. Sim. Isso é que eu disse. Maioritariamente acontece às senhoras. Mas também acontece a homens, que eu já vi gajos amarrados à rosca. Ali... A filha do Rui Lages, em Braga, a Kika, por exemplo, era pilota. Não conheço. Pilota de quê? De velocidade. De velocidade. Ah. O pai, quando corria com M3, eu já não me lembro com o que é que ela corria, mas era a sapadora. Até há mulheres Não a era dos pilotar bombeiros. aviões. Mas isso Também há pilotas de avião. Com os joysticks são melhores. Eles.
Sim, no avião. Sabes porque é que elas são boas a pilotar aviões? Por causa do piloto automático. Ok. Faz Que é sentido. para elas botarem a maquilhagem no sítio. Em andamento. Não é Pega preciso no parar no vidro. trânsito. Espelhinho. Já não é preciso E parar no depois, trânsito. mas olha, é relacionado com isso, tem uma coisa que me irrita bastante. É capaz de ser das coisas que me irrita mais, que é semáforos. Está verde, está verde. E os gajos andam como se fossem apanhar o vermelho. Estás a ver? Mas depois está amarelo e E arrancam forte e feio, que é para não Sim. apanhar o vermelho. E às vezes, uma coisa que me irrita bastante é essas, principalmente senhoras, que estão portanto, no primeiro lugar, logo ali, mal do semáforo, logo a primeira da fila, e estão a maquilhar-se, né? Ao verde, elas continuam a maquilhar-se, o gajo traz buzina e elas ainda dizem assim: Quê? Estás a ver? Para que Cheias de era? razão. Estás a ver? Mas eu aí. No geral, irritam Ah, pessoas que fazem isto nos semáforos. Que é, está a ver, não andam, ficam ali, estás a ver? Agora vou arrancar devagarinho. Eu Mas o gajo estava. mas a mim irrita-me outro tipo de pessoas, que é o gajo que está em segundo lugar, acabou de ficar verde e já está a apitar. Está a buzinar, sim. Sim. Isso também é chato, é verdade. Mas não Também é chato. acontece muito. Pelo menos aqui em Braga acho que não Olha que acontece muito. acontece mais do que o que tu pensas. Tinha a ideia que Boa, era mais nas mesmo. cidades grandes. Que as pessoas andam todas cheias de pressa. Uhum. Mas é porque as pessoas, por norma, andam sempre atrasadas. E agora mudando um bocadinho da parte do trânsito. Não, mas o Hulk ia dizer qualquer coisa. Peço desculpa. Diga, Hulk. Eu ia dizer. Esqueceu. Eu Mas já. Também não. Está a falar Às de vezes não interessa para um caralho. Diz lá, Pedro. Pronto. Eu ia mudar agora para a restauração. Ia dizer que irrita-me aquelas pessoas que trabalham na restauração e te dizem bom proveito. Quando te Assim? servem. Quando te servem. Porquê? A sorte é que eu não trabalho na restauração, Não mas podem, eu digo. não pode haver uma Irrita-me cortesia. dizerem bom proveito porque eu prefiro que digam bom apetite. Estás a ver? Bom proveito é muito. Mas porque é bom apetite? Tu se calhar podes estar cheio de apetite e não tens o prato à frente. Não, depois de servirem. Estou a dizer depois de entregarem a comida, dizem bom proveito. Boto a sobremesa à frente e diz: olha, bom proveito. Não sei, acho que a palavra proveito é. Peraí, mas Não sei. se não dissesse Aquelas nada, não ficava bem, não é? Sim, Chega lá, mas metes o prefiro que prato digam. à frente, tchau. Bom apetite, não é? Bom apetite. Ou então não digam nada. O bom proveito a mim Digam nada, tira-me logo a vontade Mas de comer. imagina, ele pôs a tua sobremesa à frente e vai-te voltar a dizer bom apetite quando já te disse bom apetite quando pôs o prato principal. Depois tu ficas a olhar para ele e dizes outra vez bom apetite. Já estou aqui cheio como um padre e estás-me a dizer bom apetite. Pode Não, ser Mas também se sobremesa aplica ao no bom Arafat. proveito. Não, eu imaginei o Pedro cheio de fome, né? Cheio de fome. E nisso chegou o empregado de mesa com o pratinho dele. Aqui está. Bom apetite. É que está Ou desfrute. não, bom proveito. E ele, pronto, já perdi a fome, amigo, vai para trás. Exato. Mas Prontos, já prefiro que perdi me a digam fome. desfrute, por exemplo. Desfrute. Diz fruto. E ele fruto. Sim, porque os empregados de mesa são ouseiros e bezeiros a meterem-se com as pessoas. Olha, Discussão. era uma, Essa merda é ingrata. Queria. É ingrata. Queria uma cerveja. Queria, já não quero. Pois. Era, já Isso não é. É ingrato para o empregado, independentemente do restaurante ou outro tipo de estabelecimento comercial, porque o empregado é a obrigação dele de ter boa disposição, mas os empregados são pessoas que às vezes estão mal dispostas e não estão mesmo para aturar ninguém, e há sempre o piadolas que vai lá comprar qualquer merdice e mete a piadinha, não é? E que o empregado não está para aturar ou não está para ter um sorriso na cara. Mas é Ou às ingrato vezes o também. contrário. Exatamente, é ingrato também o contrário. Quando tu vais a um sítio e queres estar sossegado, não queres que ninguém te chateie, e tens o piadolas, por exemplo, no restaurante, a servir-te e a mandar uns bitites. É ingrato porque não somos. Eu acho que se for feito com piada, nunca há assim grande problema. Se notar que não é maldoso.
Agora, É mais o teu estado O de problema é que espírito. às vezes é sempre a mesma piada. Olha, mas agora, Sim. falar em restauração, há uma coisa que também me irrita, que é aqueles clientes que reclamam por nada. Eu já fui comer a um restaurante em que um cliente reclamou porque eu tinha um panado maior. Olha, desculpa lá, Oh, porque não aquele senhor acredito. tem... Ai não. E pediu o livro de reclamações. E não estou a brincar. Porque tinha um panado maior, pediu o livro de reclamações. Foda-se. Não pode. A Eu sério. conheço, sim. Agora, e depois também tens o reverso, que é aqueles clientes que são uns porreiraços. Que é o bife vem com uma mosca e chama o garçom e diz: Olha, você não gosta de mim? Ah, porque? Então só a minha mulher é que tem direito a mosca. É mais ou menos isto. E isto também já aconteceu. Eu não inventei este lado nenhum. Mas vir com uma mosca ou a mosca pousou? Não, imagina, tem uma mosca morta no bife porque o bife estava já estragado. E tu, em vez de reclamar, então servem-me um bife todo fodido, caralho. Dizes: Olha, porque é que só a senhora é que teve direito a mosca? O pior era se o Isso é garçom bom. dizia: Cale-se que era a última. Exato. Todas têm. Todas levam mosca. Forte. Tá bom. Não viu no menu? Dizia em letras pequeninas. Vem com uma mosca. O bife especial, o bife à casa é assim, aqui. Mas eu acho que é preciso ter uma cara de pau para reclamar porque o gajo que está à Nada. tua frente ou ao teu lado tem o prato um bocadinho mais cheio. Isso, Isso é muito estúpido. Eu nunca vi tal coisa. Ah, mas É eu ridículo. já aconteceu. É muito ridículo. Mas aos berros, meu, aos berros. Coitado do homem. Tenho pena desse homem. Foda. Mais Estou a coisas. imaginá-lo num ginásio. Estou a imaginá-lo num ginásio a pedir livre de reclamações. Ah, mas está a reclamar porque então, eu estava no balneário e eu sou o único que tem a pila pequena. Acha isto correto? Acha isto correto? Não Não, acho, eu ou não então acho dizer, então correto. quer dizer aquele sujeito levanta mais peso que eu, mas eu sou o quê? Não Isto sou é um ser assim. humano? Ser Isto é humano. assim agora. Quer dizer, O que é que te irrita? a mim irrita-me, ah, já que estávamos a falar no ginásio, é ir ao ginásio e não me darem a toalha para usar na sala de aula e no dia Hã? seguinte Ah, venho ok. venho para casa, começo a pensar, a refletir na situação e digo, no dia seguinte vou chegar lá, vou partir aquela merda toda, meu. Não há direito. Isso é discriminação. Então chego lá no dia seguinte e tudo na mesma. Como se nada fosse. Se me derem uma toalha dão, se não derem não dão. E eu olho para gerente. E o gerente vem e eu digo, bom dia. Claro. Então. Precisa de alguma Olha, coisa? mas há uma coisa que me irrita e por acaso até aconteceu Mas comigo. Ah, a sério que me irrita é o facto de eu ser assim. E não é mentira. reclamas quando Fodem-me reclamas sozinho, não é? ou penetram-me, se não se pode dizer essa merda aqui. pá, Pode, pode. eu não sei se Pedro se lembra disto, mas uma altura eu e ele estávamos no ginásio e eu não tinha toalha. Acho que era eu que não tinha toalha. E estavam outras duas raparigas, uma delas também sem toalha. E não é que o gajo, o PT ou o monitor, como quiserem, só veio mandar vir comigo. E depois foi ter com essas raparigas, ajudou-as a fazer o exercício, não lhes disse nada e veio-me foder a cabeça outra vez. E eu a pensar para mim, foda-se. O ginásio é um. Sexismo. Não, o ginásio acho que é um bom exemplo para esse tipo de coisas. Mas, bom exemplo, mas, Eu mais tenho uma coisas. teoria. Porque eles reclamam, eles mandam vir com os Medo. clientes, mas eles esquecem-se, são clientes. O cliente, é claro que o cliente não tem sempre razão, não é? Mas eles têm que ter essa atitude. Porque no mês seguinte o gajo não vai. E é menos um cliente. Eles estão. Oh, que não é? Não, Não podes pode dizer, ser eu também assim. já disse. O que é foda-se? Não se pode Sim. dizer. Podes, Ah, podes. não, mas tu não disseste foda-se, disseste que se foda. Ah, desculpem. É uma Eu só não quero palavrões aqui neste podcast a partir do momento que tenhamos 1000 subscritores e isto começa a render alguma coisa. Até Sim. lá, podemos Até dizer o que nos lá. apetecer. É desbunda. É desbunda Bunda. total. Desbunda. Sim, mas Desbunda. tens uma teoria, Pedro? Bunda. A minha teoria é de que os PTs só se fazem PTs que é para engatar mulheres lá. Nos ginásios. Eu acredito nisso. Olha que
Não Porque, é. tipo, eles não devem tirar não- muito. Eles não devem tirar muito dinheiro. Olha que tira. Olha que não. Será? Olha que estás enganado. Olha que tira. Se calhar tira. Não, quando são empregados instrutores e orientadores do ginásio, eles devem ter um ordenado fixo. Sim. Tipo, pai, mais de 150 euros por mês eles devem ter. Mais Para cima de 20 É. euros deve É ser. isso, ou para certamente. cima de 20. Sim. E depois, quando são PTs, que é prostitutos temporários, aí já se. Não é? Eu E é tenho bem. ideia que essa. Eu é que nunca tinha pensado nessa E se forma. for Porque eu estou sempre uma habituado a dizer PT? PT. Não digo. É o que eu alugo, normalmente ligo e elas vêm cá a casa. Eu preciso de um PT É, mas aqui. Peraí. Só bem Agora homens. me Eu mandaste uma questão escolho a vestimenta, às vezes bem. Peraí. Sim. Luke, Uh. levantaste aqui uma questão interessante. Que é, Chuta. se existem prostitutas temporárias, Sim, que são as PT, sim, ou os PT, não é? sim. Então também haverá prostitutos permanentes. Sim. Não leves isto para a política porque PT são os PP, trabalhistas exato. Não, e os outros é coisa. E PT também não. tens os PEs, que são os prostitutos efetivos. PS, Ou Polícia do Exército a também. Polícia do Exército. Também deve existir o sindicato dos PTs. Sim, coisas. É? Ahm, não, mas os gajos ganham bem quando têm os assíduos. Olha, eu conheço um Sim. Eles dão PT, umas aulas particulares. conheço Vão um aos PT que eu tive domicílios. o descaramento de lhe perguntar se ganhava bem, porque já tinha confiança com ele, e ele disse-me: pá, fixos ganha 1500 euros. Com treinos individuais, ele ganha à comissão. Naquele caso, ele ganhava 70% do preço total. Se tu quisesses, por exemplo, fazer o plano dos 560, que é 60 minutos, 5 dias por semana, aquela merda custava 500 euros. E 500 euros por mês ao cliente. E ele ganhava 70% disso. Ele não tinha assim muitos a fazer isso, mas ele ganhava quase 3.000 euros por mês. E, entretanto, ele virou-se a mim e disse: opá, olha, a partir do próximo mês já não vou estar aqui contigo, vou para outro ginásio. Ei, fogo, porquê ele? Opá, porque no outro ginásio, eu sem treino de PT, vou ganhar tanto como se aqui ganhasse, já com o fixo e com a comissão. Ó João, a Diz. minha mãe, acho que tens noção que é uma. É viciada em ginásios. Ela tem de ir para os coisas anónimos. Ginocansten. É isso. Ginocanstanos anónimos. Sim, Ginastas anónimos. mas é que é mesmo. E ela teve agora um stress que não foi stress, um stress para ela, porque o ginásio ia trocar de instalações e ia estar o mês de fevereiro passado fechado nas mudanças, ia preparar o novo ginásio. Então a minha mãe não podia estar parada e então teve que arranjar outro ginásio para fazer aulas temporárias durante aquele mês. E ela disse-me que encontrou ginásios a 150 euros por mês em Braga. Eu tenho a ideia que o 150 ginásio euros por mais mês. caro, de Braga, que eu me lembro, era o Holmes Place. E o Holmes Place custa 50 paus por mês. Ou custava. Pois, Pai não 80. sei, não sei. Não. Olha, eu estava no Solinka e com desconto por ser sócio do Braga eram 40 euros por mês. E não tinha direito a toalha, como tu disseste. Eu aqui, no estrangeiro, em Malange, pagava 40 euros por mês com direito a tudo. Piscina, saunas, Massagem. Prostitutas, sim, tudo. vinho verde, E chouriço. pré-treino, pós-treino, Foda-se. tudo. Sim. Bicep azul. À paz, tudo. Mas 150 euros só pelo mês é muita fruta. É muito caro. Eu não quero fazer publicidade a esses gatunos. Mas diz, Mas acho começa que em hoje- X e acaba em Y. Começa em G de gato e Mas nós acaba conhecemos. em. Acho que sim.
Eu não vou dizer o nome, mas começa por G, de gin tónico, e depois acaba em... Aí é bem. Já, pronto. Pronto, E acaba em... O Pedro não. O Diogo se calhar não conhece. Não, porque eu acho que não o há ginásio lá. em si chama-se gin tónico. Não, acho que é só mesmo em Braga. O gin tónico é ao lado do Expresso à Noite. Estou a pensar bem. Não. Não? O Expresso à Noite era o Cório. Não, mas há um ginásio ao lado. Eu acho que estás a falar desse, mas não é no mesmo lote de edifícios. É um bocadinho antes. Antes de chegar ao Expresso à Noite. Estás a Não. falar desse? O gin tónico era por trás Bar de João. Eu ainda estou a pensar conheço. no facto Um, de haver um ginásio chamado Gin Tónico. é Sim. Bezaina Forte bom nome. Ideia. Sugestivo. É. E tem tudo a ver. Se o Se Gin fores a Tónico ver, quiser tudo a ver. patrocinar aqui o canal, Tem tudo a ver, porque olha, ginásio é com G, Gin Tónico é com G. Pronto. sim. Tem tudo a ver. Tudo. Deixa esse apelo ao Gin Tudinho. Tónico. Se quiserem E- apoiar o nosso canal, pessoal. O gin tónico estava na moda e o ginásio passou a estar na Sim. moda. Sim, esse foi um dos primeiros a ser assim famoso aqui em Braga. Então Pá, esse eu- ginásio Estás custa enganado. esse valor? 150 euros? Não. O O primeiro esse- ginásio em Braga foi a Cairense, depois foi logo esse. Sim. Não, depois foi a Quinta de São Eirense. José e depois é que foi esse. A Quinta São José. Olha, foi a Quinta São José que Quinta São houve José. interferência dos fardistas. Os gajos estavam de farda azul e foram lá e disseram: temos que fechar as portas. A casa é só para nós. Nós alugámos isto. Sim. Antes desse ginásio ser famoso, o primeiro a bombar forte e feio foi o Cório. Há Bar muitos forte anos e atrás. feio. Sim, Sabe bom. isso toda a gente conhecia o Cório. No Não, final. não conheço. Mas espera aí, diz-me o nome de um ginásio que tu conheças. Opa, Não não, sei. vamos estar a fazer publicidade assim de forma Já gratuita. fizemos, ao menos faz aos outros todos. Não vale a pena, não vou entrar por aí. Ginásio Calipo. Calipo. Exato. Para mim o melhor Calipo. ginásio é Olha, Cairense, bom não é nome. hipótese. Com sauna É e que tudo, vou. é Ponto impecável. final. Não é hipótese. Transpiras lá, É forte muito e bom feio, aquilo. Sim. É bombástico, é. Mas passando para outro Outra tema, vá. irritação. Horto. Sim. Eu queria falar sobre o pessoal dos signos. O que é que acham da malta dos signos? A mim irritam-me. É assim, depende, porque Muito. se tu estiveres a falar de pessoas que todos os dias falam em signos, é uma Sim. coisa. Outra coisa é tu, por um acaso, dizes, ai, olha, está aqui o horóscopo, vamos lá ver qual é o signo. Aquela malta que a cada 10 stories, o 8 é Não, a o mim o que ascendente em Capricórnio. A mim o que me irrita Descendência é na lua. estás a falar com uma pessoa, dizes qualquer coisa e ela assim, ai, isso Esse é tão mesmo. típico de Aquário. É exatamente. É todo afogadinho. Estás a ver? É tipo, ai, os caranguejos são tão assim. Tipo, É. Sim. estás a ver? Repara, pode ser, ela até pode ter toda a razão do mundo. Ninguém, Sim. eu por acaso não acredito muito, mas ok, mas nada contra. Agora, dizerem, tipo, uma pessoa está chateada. Os aquários são tão impulsivos. Quer dizer, E falam daquilo como se fosse uma Estás verdade. enganado. Estás Não é? enganado, que os Não faz aquários não sentido. são impulsivos. Isso é de touro. Os touros é que Touro. são. Exato. Ou Quem isso. tem um feitio do caralho Os são touros os são. escorpiões, mano. Escorpiões Conheço Os uma escorpiões. não deixam que os realmente. pise. Pois, e eu conheço outra e eu agora estou a falar abertamente porque não Sim, se encontra nos mesmos metros quadrados que eu e não há perigo de levar no focinho, só quando ela É vir o episódio. escorpiona? Que é escorpiona. Em vez de dar peidos pelo. Bem, Bem, mas sim, senhor. Quase. não, isto foi. Mas os Desculpa, estava a aquários, brincar, está bem? Não foi nada disto. mas olha para a minha personalidade e olha para a da minha mãe. Eu sou muito mais Tu és touro? pacato que a minha mãe. E somos os dois do mesmo signo.
E é? Por acaso sou- Aquário. Sim. Mas sabes que o signo Aquário e Peixe podem ser uma junção bombástica. Eu Tu se acho encontrares que... uma rapariga que diga, olha, eu sou Aquário. Não, Tu dizes, olha, eu sou Peixe, posso nadar dentro de ti? Exatamente. posso ir para dentro de ti. Fica a dica, Peixe, já sabem. Uhum. Sim, sim. Mas eu acho que no que diz respeito ao penanço é outro signo qualquer. E acho que o leão Mas- também come peixe. Eu? Vai só Se cá. for Eu como vegetariano, tudo. Eu como tudo. Tu és Boca leão? santa. Eu sou leão, não se nota logo. Cajuba. Leão. O rei do meu quarto. O gay. Olhas para mim, mas logo o que Rei é que do eu sou. quagto. Quagto. Olha para mim, eu mas logo o de que é que eu facto, sou. Ele tenta adivinhar. Tu és Sagitário. Capricornio. Não e não. Também não. É peixe. Eu não sei um caralho de Espera aí, calma. É virgem. Está ali. Não, Vezes. Olha. não, Não. não é. Eu já te digo. É Nem de caranguejo. Não, também Não, não. também não é. És Libra. O que é o câncer? É o caranguejo. É o cagangueigo. Caranguejo? Caganguejo. Espera aí, foda, eu agora estou a dar Estás uma... lá. Estás lá. Eu estou lá. Estás lá, estás. Capricórnio. Capricórnio. Não, já disse. Não. Já disse? O Ruka já disse. Qual é? Capricórnio. Capricornio. És carneiro. Não. Não sei. Carneiro. Exatamente. Sagitário. Carneiro. Carneiro. Eu estava a olhar para ti, Carneiro. cara, e Mal estava a morto. ver assim aqui Mal uns. morto, exatamente. Por isso é que Estava eu a ver a crescer-te essa merda. És cambrito. sou cão brito. Cambrete. Ai, és Mas um cão. eu, por acaso, há duas coisas. Foge que na dizem. Páscoa, não é? Onde é que te escondes? Sim, Aí sim. leva a lança. A Páscoa ainda por cima. Aliás, até posso dizer que a Páscoa já calhou no meu aniversário. O carnaval Jesus. já calhou no meu. Já viste? Mas é um espetáculo, não é? Estou em Tipo, abril, então. Pá, eu não percebo nada de signos. Desculpa. Não, em março. Março. É este Tu mês. estás quase. Este mês, Pedro. Parabenizem-me nos comentários já agora. Exato. Mas, sim, sim. É provável que este episódio saia no teu dia de anos. Não, quer dizer, Há Não, algum não problema? é. Não é. não me acredito. Não. Não, mas pronto, de qualquer forma. Eu por acaso, apesar de não acreditar muito em signos, a verdade é que há duas coisas que dizem sobre os carneiros. Depois também depende do ascendente e de quando carneiros? é que é mais. Sim. Há duas coisas que dizem dos carneiros que, no meu caso, batem certinha. Uma Tá, é eu duas serem gosto. pernas. teimosos. Aí que não se vê o meu dedo. Aqui. Uma é não serem duas teimosos. pernas. Ou melhor, é serem teimosos. Serem muito teimosos. Aqui. E outra. Caralho. E outra é serem Tem impulsivos. dois braços. Também Espera aí. bate certo. Agora, Existe tudo o um resto- signo carneiro? Dizem que sim. Eu estava a gozar. Eu falei com a Maia antes de vir. Por isso é que sei. Pois. Mas uma coisa engraçada dos signos é que se nós analisarmos aquilo com olhos de ver e com algum sentido crítico, todos os signos dizem coisas que encaixam em toda a gente. Pois. Por isso é que Esse era e esse ainda me o- irrita mais aquelas pessoas que até podem acreditar em signos, mas que vão ler a revista e dizem: ai, Realmente. é que é mesmo isto! E É que é olha, mesmo isto! isso aconteceu a semana passada comigo. E Aconteceu? lá. Não, isso. Ai, estás a dizer. Na revista. Ok, pensei que alguém te tinha Ele- dito Ah, isto na semana passada. Aqui disse que eu ia receber uma boa notícia e realmente Realmente. bateu certo. Os números da sorte é o 3, 16, 27, 42. E é esses os números que ele joga no Euromilhões. Não sei. Mas normalmente tem números. Eu por norma quando quero jogar no Euromilhões, vou primeiro à revista Maria. Para ver qual é o número da sorte. É para depois fazer o meu Euromilhões em consonância. Mais coisas que nos Giro. irritam. Alguém quer dizer? Tenho uma muito boa. Diz lá. Que é aquelas pessoas que substituíram todas as palavras que servem para elogiar algo ou alguém por top. É sempre. Às vezes Dizem digo. qualquer coisa. Não há um ótimo, não há um maravilhoso, um espetacular, um incrível. Não. Ou, por É exemplo, ele. um bué da Tudo. fixe. Boeda fez. Sabe bem dizer. Substituíram o bué da fixe, o Tótil. tótil, exatamente, o tótil, O baril, bacano. o bacano, o espetacular, o ótimo, tudo por top. Ei, olha, fui a um restaurante, top.
Olha, conheci um gajo na noite, top. Isso, não. Olha, Tudo. e como é que, e como é que estava a sua refeição? Top. Espera aí. Agora estou a perceber. Isso que tu estás a dizer é um telegrama. Que era Certo. que era a Está pessoa tudo que tinha aglutinado a na mesma patete. palavra. A patete. Aquela que Exato. tinha a patete. Patite. Uma grande patete. Filha da mãe, Tem tens uma grande patete. Ela Viado. não deu- top. Irrita-me É profundamente porque as pessoas parece que não conhecem mais nenhuma palavra. Então é sempre, sempre top. Qualquer coisa, top. É bom, é top. E quando Como é se que jogou o dizia... Benfica ontem? Top. Esqueceste do Jogou S. bem? Desculpem. Normal, top. Se. Se top. Top. Se. Top, Top. exato. E quando se dizia o isso irrita-me. baril? Baril era Baril. bom. O Baril, eu acho que já não sou dessa Batido de geração. atum para toda a Eu sou da gente. geração do Tótil. Tótil para mim é familiar. Sim. Do Bué da Fixe. Não, primeiro do Bué, depois do Bué da Fixe. Esse era Atenção. tipo o incremento. Que é muito peixe em americano, para quem não sabe. Mas Bué Diz-me, da Fixe Ei, que e bate o forte, cara. Tótil. vou E o fazer uma Tótil pergunta. é- Vou fazer uma pergunta agora séria. Não é meu costume, não é meu Mas é costume. para responder de forma séria ou a bacalhar? Sim. Ok, Beleza. vamos. O fixe é uma palavra recente ou antiga? É antigo. Deve ser antigo. É uma Isto- pergunta um bocado subjetiva. Porquê? Eu acredito que seja Porque antigo. estás a falar de espaços de tempo e o que se calhar é antigo para eles pode não ser antigo para mim. Exato. Tu tens de mas- pôr aqui um meio termo. Para ti, a partir de quando é que é antigo? Sim. A partir dos 20 anos? Não, eu digo é antigo, ou melhor, a minha pergunta é agora: é antigo do género do início do século passado? Ou é Tipo 1900. sim? Ou é uma coisa tipo dos anos 80 ou dos anos. Para tu fazer essa pergunta é porque é uma coisa muito antiga. Não, eu Não, estou a eu imaginar. soube recentemente. A sério? Sim, É antigo? Mas sim. de quando? Em 30 e qualquer coisa foi utilizada no filme com o Vasco Santana. Ok. Sim, em Não, 30 e sabes qualquer porquê? Porque eu coisa. estava a Ui, imaginar. É muito fixe. Eu Mas então julgava. eu tenho mais notícias para o Diogo. Se o bué da fixe e o fixe já vem desde a década de 30, tu ainda vais ter de ouvir muitos Fixe. tops. Pois bom, Mesmo. infelizmente bom. Pois. Mas eu por acaso agora estava a imaginar. Imagina, eu não fazia a mínima ideia que era dos anos 30. Mas dos anos 30 houve. Melhor, final dos anos 30, início dos anos 40, houve a Segunda Guerra Mundial. E estou a imaginar os alemães a atacar e dizer: "Ih, estas granadas são uma da fixe, foda-se, matam com uma categoria." Olha por isto, espetáculo, Os alemães. não é? Aí, E o Hitler os é judeus top. é que não são fixe. Top. Os judeus O é que são Hitler era top. Ei, o Hitler era top. Ei, este Hitler é mesmo top, mano. Mas um adjetivo que caiu em desuso e eu gostava era o louco. Muito louco. Bem louco. Ou bué da louco. E o podre? Já ninguém O diz. podre também caiu em É desuso. podre. Exato. Bem podre. Caiu Mas em esse é desuso. novo, esse é novo. Sim, isso caiu em desuso porque são as chamadas modinhas, estás a ver? Foi uma Sim. modinha, depois deixou de se Coisas que usar. irritam. O pessoal está sempre a falar em inglês. É português? Não, E pior. mistura português com Misturou inglês. inglês com o português. Isso é que é horrível. Yeah. Maravilhoso. Para mim era cancro, essa gente. Aí, é Para bem. mim era dead mesmo. Esquece. Para mim, gente Dead. Sim. misturou português com inglês, era mesmo, esquece. Tipo, Isso é bué da fucked Over. up, man. What the fuck? Yeah. é mesmo what the fuck. Isso Estás para a mim ver? era câncer nesses guys. Bem, vamos dar por terminadas as nossas irritações. Vamos dar por terminadas com uma irritação muito boa que eu tenho, que é o facto de ainda termos o mesmo número de subscritores e 0 comentários. Porque eu não sei o que é que vocês andam a fazer, caralho. Vocês, eu não estou a falar para os meus colegas de painel, é para quem nos vê. É mesmo para os Não sei. espectadores. Fala para os paineleiros. Estou a falar para quem nos estiver a ver, porque eu agora já não estou a brincar, já não vou pedir. Exceto. Eu vou estás a falar para exigir. quem- Estás a falar para quem nos estiver a ver, exceto Nós, se formos nós, exato. exceto se fomos nós. Portanto, os restantes
São Os todos uma restantes cambada. 4 são uma cambada de gente linda, Mas ainda que nos bem a vem. Exato. Ainda vão a tempo. Bom, E, O botão e enquanto eu, não desaparecer. eu retiro tudo o que disse se fizerem isso com retroativos. Ou seja, vão aos outros episódios todos. assistem Ai, todos. Deixa lá um comentário neste top. Basta isso. Comentário Basta isso. neste episódio. Ah, não, Top. melhor. Podemos fazer o seguinte: podemos fazer como alguns youtubers fazem, que é, se viram este vídeo até aqui, comentem o seguinte. E para este Exato. episódio, a palavra seria top. Top. Comentem top. Ruca, faz as despedidas. Hoje és tu. Mas rápido. Sim, rápido. Muito obrigado por nos seguirem, por nos verem, por nos abraçarem, por nos adorarem e por nos glorificarem. E não se esqueçam, Mamamos-vos. botem a mão no sininho. Eu não sei como é que se faz. Ai, não sabe. É deste lado, Não. deste lado, deste lado. Não, é do temos- outro. Deste É deste- lado. Não, do Exato. outro. Do outro. Deste, Não, do outro. O primeiro, o inicial. Primeiro, o que tinhas. Isso. Yes. deste lado Exatamente. E é com Mas o é que é teu. o sininho. E deste lado é inscrevem-se. É, Inscrevem-se. só que isto daqui no- está espelhado, então é ao contrário, mas... Então Mas é deu. assim. Inscrevem-se. Isso. Inscrevem-se e botem like. Inscrevem-se, mano. Inscrevem-se. Inscreveiam-se. Inscreveiam-se. Bem, Ok. Inscrevenham-se neste canal. Inscrevenham-se. foda-se. Olha, por mim ficava Inscrevenham-se este o neste clipe. canal. E, Muito bom. E é pronto. isso. E não vais divertei- falar das e nossas divertei-vos redes? também. A nossa rede é de pesca, é de linha 05, que já é resistente, já agarra o peixe como deve ser. Não agarra pessoas aqui para Mais um trocadilho do caralho. mais uma coisa. Sim, senhor. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, quer aqui no down below on the box, como é que se diz? Na Olha, mais um descrição. para apanhar câncer. Como é que se, não, mas como é que se chama Descrição. a Vai ser descrição? comentários. Pronto, pode ser. Na descrição só nós é que conseguimos mexer. Mas ok. Mas podem deixar comentários lá se conseguirem. Deixe coisa. Se conseguirem mexer na Tá descrição, certo. deixem lá comentários. Deixem as vossas No fundo, descrições. Comentem tudo o ambientes. que é lá. Isso Comenta. É, caixa de comentários, é isso mesmo. Botem a vossa Sim. faladora na caixa de comentários ou no nosso e-mail calhauascostas@gmail.com. Senhor Pedro, E façam o favor de nos seguir no Calhau nas Costas Podcast no Instagram e no TikTok baba.tecamelo. Vejos. beijos a todos. E inscrevenham-se. Beijos. Escrevanhos. E não se esqueçam de se Foda-se. inscreverem.